Mais um julgamento na tarde de hoje que você acompanha ao vivo, direto do plenário. Podemos sentar? Obrigada. Passo a palavra à Sua Excelência, o ministro André Mendonça, para o seu voto. Boa tarde, senhor presidente, ministro Luiz Fux. Minha saudação a Vossa Excelência, minha saudação à eminente ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, aos ministros e pares que estão tanto presencialmente como virtualmente, minha saudação, a nossa vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora, advogado-geral da União, ao nobre representante, advogado também do partido autor, minha saudação a todos. Senhor presidente, meu voto ele é dividido em duas partes, algumas questões preliminares, e na questão preliminar central, que se diz respeito, penso, ao aditamento feito pelo partido autor na data de ontem, eu antecipo a minha divergência nesse ponto à Sua Excelência, eminente relatora. Eu, respeitando, logicamente, não só a opinião da ministra Carmen, mas de todos que possam ter o mesmo entendimento, manifesto uma preocupação peculiar com aditamentos sem abertura de contraditório e ampla defesa. Respeito, sei que a causa é relevante, que a matéria é relevante, mas entendo que, até por termos um procedimento mais democrático nesse sentido, de defesa e contradição, de arguições, acho que o mais adequado seria nós não acolhermos o aditamento sem as prévias manifestações das partes. Eu faço, a partir desse registro, nesse ponto preliminar, apenas a ponderação, antes de adentrar no mérito propriamente dito, embora até fosse uma questão prejudicial até o início do meu voto, que me manifestei nesses autos como advogado-geral da União e curador da norma constitucional, e estou votando em respeito ao precedente do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, e naquela qualidade cumpri com o dever de defesa da constitucionalidade da norma impugnada. Portanto, trago alguns argumentos que têm relação com aquela manifestação, apenas a título ilustrativo, porque na questão de mérito, antecipo, vou acompanhar a eminente relatora no seu voto de procedência parcial da presente ação. A medida provisória, então, editada, ela contou com a subscrição de vários ministros, dentre eles do próprio ministro da Justiça, ministro da Economia. Eu, à época, era ministro da Justiça, e também em respeito a precedente do Supremo Tribunal Federal, de ausência de impedimento quando o ministro de Estado subscreve uma norma e se está diante de julgamento de uma questão de constitucionalidade em tese, o que então viabilizaria também, por essa razão, a minha participação neste julgamento, mas não subscreveu aquela medida provisória o ministro de Estado do Meio Ambiente. Se entendeu, aquele momento, por pressuposto, que todo o tratamento de simplificação de procedimentos não reduziria a necessidade ou não abarcaria a desnecessidade do cumprimento das normas ambientais. No curso do processo legislativo de conversão da MP em lei,
o Congresso Nacional acrescentou o já mencionado parágrafo 6º do artigo 6º-A, fazendo referência expressa à Lei Complementar 140 de 2011, no sentido de que os procedimentos simplificados não excluiriam também a referência à necessidade de cumprimento dos ditames desta lei complementar. Ou seja, partiu-se de uma premissa de que a simplificação de procedimentos não adentrava ou não reduziria a necessidade de cumprimento das normas próprias ao licenciamento e a todo o processo de adequação da viabilização da atividade empresarial às normas ambientais. Não obstante tudo isso, a leitura atenta dos dispositivos indicam que não há clareza suficiente em relação a essa questão. E, como bem pontuou a eminente relatora, há situações em que se demanda o cumprimento de normas ambientais que não estão necessariamente inseridas na Lei Complementar 140. Por essa razão, até como cautela, ainda que haja esse entendimento fático da situação, não há uma clareza da verdadeira e, no aspecto jurídico, validez da necessidade de cumprimento de todas as normas ambientais correspondentes. E, por essa razão, entendo bastante, não só razoável, mas acertada a posição de Sua Excelência, eminente relatora, a fim de trazer a segurança necessária na interpretação dessa questão, razão pela qual, ainda que divergente na questão do aditamento, em função da necessidade de análise do mérito, no mérito, acompanho integralmente a eminente relatora. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Concedo agora a palavra a Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Só colocar o som, ministro, por gentileza. Perdão, presidente. Boa tarde, presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora, advogado-geral da União, os advogados presentes, doutora Carmen Lília, meu boa tarde a todos. Presidente, vou fazer juntada de voto. Vou apenas abreviar, já adiantando que, no mérito, eu acompanho a eminente relatora, e como bem Sua Excelência pontuou e também o ministro André Mendonça, em que pese o reconhecimento da União, através da manifestação escrita nos autos e também da tribuna, de que o parágrafo 6º do artigo 6A da Lei 14.195 de 2021 teria a pretensão, né, de não alcançar, ou seja, de excluir as regras de licenciamento ambiental e outros atos autorizativos, essa não é a leitura que eu também faço da norma. Para mim, a norma limitou o alcance à Lei Complementar 140 de 2011. Então, haveria aí um arcabouço normativo e legislativo que não seria atingido. Então, já adianto que concordo com a conclusão trazida pela eminente ministra Carmen Lúcia. Quanto ao conhecimento, senhor presidente, eu também demonstro a mesma preocupação já trazida pelo ministro André Mendonça. O aditamento inicial, em casos tais, ele só se faz necessário quando há uma alteração substancial na conversão da medida provisória para a lei. Bom, se há alteração substancial, há necessidade do aditamento. Se não há alteração substancial, não há necessidade do aditamento. Então, o primeiro ponto, eu entendo que houve, sim, uma alteração substancial, tanto que essa lei de conversão, ela tratou exatamente da exclusão da aplicação da lei às licenças ambientais e dos atos autorizativos. Segundo, a própria parte admite que houve alteração substancial. Por quê? Porque promoveu o aditamento. Ao aditar inicial, há o reconhecimento, ainda que tácito, de que
houve alteração substancial e daí decorre a necessidade do aditamento. Terceiro, não só a eminente relatora, como o ministro André Mendonça, como o meu voto em relação ao mérito, traz uma aplicação de interpretação conforme exatamente sobre um dispositivo que veio a surgir apenas na lei de conversão. Então, seria, como foi dito da tribuna pelo ministro da AGU, até contraditório a parte aditar e não reconhecer que houve alteração substancial. Então, apenas essa pequena divergência em relação ao conhecimento da ação. Eu não conheço, mas no mérito eu acompanho integralmente a eminente relatora. Como voto? Muito obrigado, ministro Cássio Nunes Marques. Com voto a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, a nossa vice-presidente, a ministra Rosa Weber, os ministros, a doutora Lindora, vice-procuradora-geral da República. Também cumprimento os advogados que fizeram sustentações orais. Presidente, também, até para colaborar com o término do julgamento, se possível hoje, já adianto que acompanharei integralmente a eminente ministra relatora. A modificação realizada permite a continuidade da ação e a Sua Excelência citou um precedente de relatoria da eminente ministra Rosa Weber, que também cito em meu voto, então conheço integralmente a ação. A legitimidade também está comprovada. E aqui, presidente, a questão foi cirurgicamente tratada pela eminente ministra relatora. Não se pode comparar a licença ambiental com outros tipos de licenças. Eu digo isso como quem trabalhou muito tempo, quando fui secretário da Justiça, e foi citado até da tribuna a questão do poupa-tempo. Quando eu fui secretário de Justiça no Estado de São Paulo, todo o esforço, poupa-tempo, junta comercial, para desburocratizar. Não há nenhuma dúvida, acho que aqui ninguém discorda, que o Brasil é extremamente cartorário e burocrático. Onde em outros países, simbolicamente, a necessidade de um carimbo, no Brasil precisa passar por 4, 5 repartições públicas. Há necessidade dessa melhoria na eficiência cartorial, vamos dizer assim. E tanto no governo de São Paulo por muito tempo, como aqui no governo federal, quem sempre trabalhou contra essa burocratização empresarial foi o ex-deputado Guilherme Afife Domingos. Sempre ligado a essa questão do empreendedorismo, da necessidade de permitir que as pessoas possam abrir o seu negócio rapidamente, a sua empresa, mas isso nunca se aplicou para a proteção ambiental. O que aqui a dispensa de licenciamento ambiental passou a prever é algo automático, se inverte o ônus. A dispensa de licenciamento ambiental, como bem salientado pela eminente ministra relatora, só é possível no caso concreto, por decisão tecnicamente fundamentada. O que fez a norma jurídica foi inovar no ordenamento. Ou seja, uma criação automática para atividades de risco médio, sem uma análise humana, uma análise concreta, específica daquele caso. Isso não é propriamente desburocratizar. Isso é colocar em risco toda a questão ambiental. Então, por isso, presidente, me parece que não é possível compatibilizar essa automaticidade na obtenção de uma licença ambiental, uma norma de licenciamento ambiental, com a proteção, a plena proteção ao meio ambiente consagrado no artigo 225 da Constituição Federal. Nós não podemos comprometer desta forma automática a questão ambiental, porque depois não há retorno. Diferentemente das outras normas de desburocratização, que se houver verificação que a autodeclaração, por exemplo, foi falsa, você fecha aquela empresa, ou você multa aquela empresa. No meio ambiente não há retorno. Qualquer tipo de multa, qualquer tipo de sanção posterior não vai recuperar
o meio ambiente. Então, presidente, com essas rápidas observações, parabenizando novamente não só Vossa Excelência pela pauta em defesa do meio ambiente, como a eminente ministra relatora, pelos votos que vem proferindo, acompanho integralmente Sua Excelência. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. Como vota Vossa Excelência, ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, subscrevendo as expressões genuinamente elogiosas a essa pauta, que presta um relevante serviço à legalidade constitucional de proteção ao meio ambiente, gerida por Vossa Excelência nestas sessões. Cumprimento a eminente ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, pelo primoroso voto que vem de proferir na sessão direta de inconstitucionalidade. Cumprimento nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, os eminentes pares, e também as sustentações orais que somaram à tribuna, quer do partido requerente, quer da Advocacia Geral da União, o senhor ministro Bruno Bianco, e a ilustre defesa jurídica da parte autora. Cumprimento também a senhora vice-procuradora-geral da República. Senhor presidente e eminentes pares, irei juntar a declaração de voto sobre o tema. Apenas pontuo dois aspectos para deixar explicitado o que penso sobre essa matéria e o que está contido nessa declaração de voto. O primeiro é que também comungo do entendimento da ausência de perda de objeto, também como Sua Excelência relatora, compreendo remanescer o interesse jurídico na apreciação da matéria e, no que concerne ao tema específico do aditamento, sobre ele já me manifestei na sentada anterior. Temos aqui, nesse plenário, compreensões distintas, o que, aliás, enaltece o juízo colegiado precisamente pela diversidade, mas me mantenho na expressão que já houvera dado em julgamento precedente sobre a mesma temática e também aqui acompanho a eminente ministra relatora. No mérito, senhor presidente, a declaração de inconstitucionalidade segue, aliás, precedente também da lavra de Sua Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, ou seja, tem um fio condutor que Sua Excelência já houvera estabelecido na ADI 4717, julgada em 2019, precisamente sobre essa espacialidade da filtragem constitucional que recai sobre as medidas provisórias e aos espaços territorialmente protegidos à luz dos preceitos contidos no artigo 225 da Constituição, nomeadamente no inciso 3º, ou seja, a necessidade, portanto, de uma cognição estrita dessa alteração e um conjunto de circunstâncias expostas no voto de Sua Excelência e que contém boa parte da exposição que faço em meu voto, leva-me também a declarar a inconstitucionalidade e acompanhar a conclusão de Sua Excelência integralmente quanto ao mérito. Em síntese, como voto, senhor presidente, cumprimentando a eminente ministra Carmen Lúcia. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Ministro Barroso já votara. Como vota Vossa Excelência, ministra Rosa Weber? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os queridos colegas, em especial a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, que, não me canso de dizer, também nessa oportunidade proferiu um belíssimo voto. Cumprimento a senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, o ministro Bruno Bianco, advogado-geral da União, também o doutor Felipe Santos Corrêa, todos a produzirem excelentes sustentações orais. E, desde logo, senhor presidente, eu também
me manifesto no sentido de que estou a acompanhar na íntegra o voto da eminente relatora. Com relação às preliminares, especificamente a que diz respeito ao aditamento, a eminente relatora trouxe até um dos precedentes da minha lavra, DI 5709, onde eu registro que quando não há alteração substancial, e aqui, com todo respeito à posição divergente do ministro Nunes Marques, eu entendo que não houve alteração substancial, então, não havendo alteração substancial, a falta de aditamento não implica prejuízo da ação. Também reconheço, como eminente relatora, a legitimidade ativa ad causa, porque é muito esperada nesse Supremo Tribunal a tese de que o partido político não teria legitimidade universal, e sim especial, e daí haveria necessidade da pertinência temática. Não há necessidade, repito, por se tratar de legitimado universal. Acompanho igualmente a relatora quanto à conversão do julgamento da cautelar em juízo definitivo do mérito, e no mérito também, conjunto com a relatora, julgo parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme aos preceitos impugnados, no sentido de que a eles não se aplicam, o que neles preceituado não se aplica às licenças em matéria ambiental. É o voto em síntese, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Ministro Dias Toffoli não vai entrar no julgamento. Então, passo a palavra à sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes. Não poderia deixar de elogiar o brilhante voto, mais uma vez trazida pela eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, que, desde logo, já adianto, acompanha integralmente. Apenas saliento, porque foi um ponto debatido por alguns colegas, que conheço desta ação direta de inconstitucionalidade, porque a medida provisória, em 26/8/2021, foi convertida em lei com pequeníssimas alterações, talvez apenas de natureza semântica, portanto, o texto normativo originalmente impugnado manteve-se integralmente quando foi transformado em lei stricto sensu. E a jurisprudência desta Corte exatamente nesse sentido. Quando não há alteração substancial, a matéria pode ser perfeitamente apreciada pela Suprema Corte. Aqui observo, tal como já fizeram os colegas, que os dispositivos impugnados dispõem sobre a concessão automática de alvará de funcionamento e licenciamento no âmbito da Rede Nacional para Simplificação de Registro e Legalização de Empresas e Negócios, que tem por objetivo facilitar a abertura de empresas, simplificar procedimentos e diminuir o tempo e o custo necessários para a formalização de negócios. A nova redação, dada agora à lei que estamos discutindo, ela permite a emissão automática de alvará de funcionamento de licenças nos casos em que o grau de atividade seja considerado médio, não podendo ser exigidas informações adicionais no processo de registro desses empreendimentos. A agremiação requerente entende que esta alteração agride a legislação ambiental. Eu, tal qual a relatora, também concordo com com estes argumentos desfiados na inicial. Eu entendo que há, sim, ofensa à jurisprudência desta Casa, que se orienta em matéria ambiental pelos princípios da precaução, da prevenção e da proibição do retrocesso. Faço uma série de considerações, senhor presidente, trago jurisprudência, busco amparo também em voto, em acórdão, cuja relatoria foi da ministra Carmen Lúcia. Também busco arrimo na doutrina, especialmente no Canotilho, Joaquim Gomes Canotilho, e digo, afinal, que entendo, sim, que a concessão automática de alvará de funcionamento e licenças, inclusive licenciamento ambiental,
para empresas enquadradas em atividade de grau de risco médio, sem prévio estudo do impacto ambiental, afronta, sem dúvida nenhuma, enfim, toda a jurisprudência da Casa e também as normas de proteção ambiental, tanto constitucionais quanto infraconstitucionais. Portanto, senhor presidente, eu também voto pela procedência parcial da presente ação direta nos exatos termos com que fez a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Agora concedo a palavra à sua excelência, irmãos da Câmara, ministro Gilmar Mendes, para o voto. Boa tarde, presidente. Cumprimentar também a todos os colegas, cumprimentar a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Presidente, também eu vou fazer um breve registro, mais por conta da repercussão política da questão, não neste caso, mas em todos os outros, a propósito da cognoscibilidade desta ação, tendo em vista o eventual aditamento. Tal como já fizeram ontem, reputo que isto é extremamente importante. E agora acaba de pontuar, mais uma vez, o ministro André Mendonça. É fundamental que assim se faça, inclusive para que haja o devido processo legal. E o Procurador-Geral defende que a ação direta não comporta conhecimento em virtude da conversão da medida provisória 1040, sem aditamento da petição inicial. E, ao fazê-lo, verifico que o Congresso, ao aprovar a medida provisória, conferiu a seguinte redação aos preceitos impugnados nessa ação, não vou ler, mas o parágrafo 6º diz claramente: as disposições deste artigo não afastam as regras de licenças ambientais e outros atos autorizativos previstos na Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011. Os dispositivos convertidos em lei pelo Congresso guardam, em sua maioria, identidade com a redação contida na medida provisória, exceto pelo parágrafo 6º do artigo 6º-A, acrescentado pelo legislador. E esse preceito, a meu ver, impacta significativamente o plexo argumentativo desta ação direta, no que exclui o licenciamento ambiental da sistemática da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, REDESIM. Com efeito, a retirada das licenças ambientais do âmbito de aplicação da norma impugnada, a meu ver, modifica verticalmente o conteúdo do ato impugnado, especialmente porque os argumentos ventilados na petição inicial referem-se quase que integralmente à defesa do meio ambiente, fato, aliás, que justificou a inclusão deste processo em simbólica pauta ambiental. Ocorre que, para além da mudança substancial dos preceitos questionados, a parte autora não aditou a petição, ou pelo menos em termos tempestivos, a petição inicial, para contemplar a alteração do objeto da ação direta. Então, a meu ver, que esse seria um problema, e acho que devemos estar atentos nesses casos e em outros, tendo em vista que aqui estamos numa situação que envolve não só o devido processo legal, mas, muitas vezes, a própria questão da separação dos poderes. O registro que fez o doutor Bruno Bianco da tribuna sobre o aditamento ontem às 9 horas da noite não parece suficiente, né, para que, veja, se nós tivéssemos aqui uma controvérsia, por exemplo, para fazer uma audiência pública, uma temática dessa dimensão, obviamente que não teríamos condições de fazer. De modo que, embora vencido, quero registrar, não necessariamente só para este caso, mas para que, em casos futuros, fiquemos atentos e, claro, para que os eventuais requerentes de diversas ações fiquem atentos às implicações. Aqui temos implicações políticas sérias no que diz respeito a essa temática, né? A rigor, nós lidamos, ao invalidarmos uma norma votada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, todos sabem, nós afetamos a sistemática de divisão de poderes. Então, é fundamental que esse rito seja seguido
de maneira bastante rigorosa. Mas essa questão está superada, eu só faço esse registro e trago o voto a propósito. Eu, então, digo o seguinte: os preceitos impugnados apresentam contornos que não se mostram coerentes com o dever de proteção do meio ambiente veiculado pelo artigo 225 da Constituição Federal, tal como já explicitou a eminente relatora no seu brilhante voto. E aí me refiro especificamente ao licenciamento automático e não humano, pautado por classificação de risco das atividades do decreto editado pelo governo federal. Esse proceder inviabiliza o controle prévio da atividade de atividades potencialmente poluidoras, corolário do princípio da precaução, que possui assento constitucional. Mostra-se inadequado que, sem o crivo de órgãos técnicos como o IBAMA e o CONAMA, atualmente responsáveis pelas regras gerais do licenciamento ambiental, atividades possivelmente nocivas ao meio ambiente não sejam submetidas à análise prévia das autoridades competentes no exercício de dever com assento constitucional. Nesse sentido, o início das atividades potencialmente poluidoras, apenas com base em licença automática e mecânica, constitui princípio ou constitui proteção deficiente do meio ambiente. Com base nessa compreensão, esta Corte tem declarado a inconstitucionalidade de normas estaduais que, a pretexto de desburocratizar o licenciamento ambiental, afastam ou enfraquecem o controle prévio de empreendimentos que impactam o meio ambiente. Cito por todos a ADIM 5.312, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, na qual deixou-se assente que o desenvolvimento de atividades agro-silvi-pastoris pode acarretar uma relevante intervenção sobre o meio ambiente, pelo que não se justifica a flexibilização dos instrumentos de proteção ambiental sem que haja um controle e fiscalização prévios da atividade. Por fim, a proibição de obtenção de informações adicionais pela autoridade licenciadora coloca em risco injustificado o nível de proteção do meio ambiente, inviabilizando que o controle de atividades nocivas seja aprofundado e devidamente alinhado às evidências científicas e às peculiaridades da situação concreta. Dessa forma, é inequívoca a incompatibilidade entre o procedimento previsto na legislação impugnada e o patamar de proteção ambiental imposto pela Constituição Federal. O ministro Alexandre já trouxe considerações a propósito da necessidade de que se haja uma dinâmica em relação a essa temática. Nós sabemos que há estudos que mostram a dificuldade do empreendedorismo, das atividades que envolve a atividade empresarial em geral. E certamente essa foi a inspiração do legislador quando tratou da matéria. O ministro Afif tratou dessa temática já desde sua campanha presidencial em 1989, a necessidade de que o país se debruce sobre a simplificação, a desburocratização, é ele um pouco o pai do simples, né? Essa ideia de que haja respostas adequadas para essa múltipla realidade. Muitas vezes estamos muito focados nas atividades das grandes empresas e esquecemos as atividades das pequenas e médias empresas que, a par do faturamento, da contribuição para o PIB, são grandes empregadoras. Portanto, é preciso que haja essa dinâmica e mesmo a exigência que se estabelece aqui em relação à necessidade de cautelas, seguindo o princípio da precaução, não dispensa o poder público de dar uma dinâmica adequada para que esses processos e procedimentos sejam também devidamente expedidos e expeditos.
Assim, presidente, vencido na questão preliminar, estou acompanhando a eminente relatora e julgando parcialmente procedente o pedido para conferir a interpretação conforme a Constituição aos artigos 6º-A e ao inciso 3 do artigo 11-A, de modo a excluir a aplicação dos dispositivos às licenças ambientais. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Eu quero só pegar Muito obrigado, Vossa Excelência. Para completar aqui o nosso quadro de votantes, a exceção do ministro Dias Toffoli. E eu também gostaria de destacar que essa estratégia da desburocratização, eu queria me lembrar o nome, mas começou com o ministro Hélio Beltrão, que o secretário era o Piquet Carneiro, né, que procurava desburocratizar. Mas a Constituição ela exige uma série de requisitos rígidos para as licenças ambientais que não podem ser, digamos assim, compreendidas na vala comum das licenças em geral. Quer dizer, aqui aplica-se aquela regra aristotélica, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aqui, como o ministro Bianco sustentou, basicamente o que Sua Excelência sustentou na tribuna vem exatamente ao encontro do que a ministra Carmen Lúcia destacou. Quer dizer, como as decisões devem ser claras o suficiente, fica claro que a declaração, a interpretação conforme a Constituição esclarece que o alcance dessas normas que foram modificadas. Então, eu também tenho o prazer de acompanhar o belo voto de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Alguém pediu a palavra ou não? E proclama, então, o resultado que, por unanimidade, a Corte votou no sentido de conhecer a presente ação direta, tendo por objeto o disposto no artigo 6º-A, inciso 3º do artigo 11-A da Lei 14.195, decorrente da conversão, respectivamente, do artigo 6º, inciso 2º, do artigo 11º da medida provisória 1040 do Presidente da República para converter o julgamento da medida cautelar em definitiva, de mérito, e julgar parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme ao artigo 6A e ao inciso 3º do artigo 11A da Lei 14.195, para excluir a aplicação desses artigos às licenças em matéria ambiental, vencidos quanto ao aditamento da inicial os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes e Nunes Marques. Esse é o resultado definitivo. Senhores ministros, nós temos apenas 10 minutos para encerrar a sessão. Eu tenho uma audiência grande agora às 6 horas, aqui no Salão Branco, não poderia prosseguir. Então, consulto a Vossa Excelência se podemos encerrar a sessão. Então, eu declaro encerrada a sessão, não sem antes agradecer a colaboração de todos, servidores, ministros e todos os aqui presentes. Está encerrada a sessão.